Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, depois de alguns dias aí sem fazer gravações, né? Mas graças a Deus, Deus hoje me deu a oportunidade de poder estar aí trazendo mais um estudo para os irmãos. E hoje nós vamos continuar aquele estudo que nós fizemos sobre a origem de Satanás, né? Se você não viu o primeiro vídeo, eu aconselho que você veja para você entender um pouco melhor a minha posição. Você também deve ver aquele vídeo sobre Judas que eu vi e o vídeo sobre José, porque esses vídeos fazem parte desse conjunto de estudos, tá? Depois, não sei se nesse vídeo ou talvez no próximo, nós vamos entender por que José tem esta ligação com esse contexto do estudo de entendermos a origem de Satanás, perfeito? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal como está aparecendo aqui a mãozinha, para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo, perfeito? Meus irmãos, como nós vimos na primeira parte desse estudo, nós fizemos aquela associação de Satanás como exercendo um tipo de sacerdócio, onde ele levava sobre si, né? A Bíblia fala em Ezequiel que ele tinha sobre si aquelas pedras preciosas, ele se cobria com aquelas pedras preciosas e havia sobre ele engastes, e esses engastes é uma associação direta lá com o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote trazia sobre si aquele peitoral, né? Trazia sobre si aquele peitoral, e aquele peitoral trazia em si aqueles elementos que eram aquelas pedras que testemunhavam muitas coisas, né? Eu fiz um estudo aí no canal sobre aquele peitoral, que ele era uma tipificação também da Jerusalém, do povo de Deus, enfim, uma série de coisas. E este sumo sacerdote, ele levava sobre si aquilo. E a gente vê que em Ezequiel capítulo 28, nós vemos que aquele querubim da guarda, né, da guarda ungido, ele também se adornava, ele também se cobria com aquelas mesmas pedras. A diferença é que o texto mostra 9 pedras e o sumo sacerdote mostra 12, tá? Se eu não me engano, na Septuaginta está 12 pedras também, não tenho certeza agora. Mas enfim, então está se fazendo uma referência de vários modos ali de sacerdócio. E você vê que ele é um contrário do sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Você vê que Melquisedeque, rei de Salém, você vê que era um sacerdote, mas que também era rei de Salém, né? Era um sacerdócio que ele era justamente rei de Salém. Então, Melquisedeque, ele tinha essa função de sacerdote, mas ele também tinha sobre si esse reinado. Então, Melquisedeque, sacerdote e rei. E quando você vai aqui para Ezequiel 28, você vai ver que está tratando do rei de Tiro. Então, trata-se de um rei que também estava levando sobre si esse princípio sacerdotal, né? Ele estava levando sobre si esse princípio sacerdotal. Agora, irmãos, as pessoas costumam, como eu falei, né, algumas vezes atrás, elas costumam olhar as tipologias de coisas para frente. Porém, a gente tem que olhar para as tipologias, muitas vezes, de coisas para trás. Quando você começa a olhar a Bíblia com um pouco mais de afinco, com um pouco mais de uma forma mais profética, você começa a ver que Deus muitas vezes, primeiramente, ele vai falar de Cristo. Você vê que, por exemplo, Deus ele vai utilizar a figura de Ciro para tratar de Cristo. Então ele vai dizer que Ciro é aquele que ele chamou, é aquele que vai abrir o portão dos reis, é aquele que Deus vai aplainar os caminhos dele para que ele passe, né? E ele vai tirar os cativos da Babilônia e vai edificar a sua casa em Jerusalém. Então, literalmente falando, você tem Ciro ali de fato. Mas no contexto espiritual, você está vendo que Deus está tratando de Cristo ali no contexto de Ciro, porque Cristo vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai tirar os cativos da Babilônia, contexto de Apocalipse. Ele vai estabelecer a casa de Deus, que é a igreja, e ele vai ter os caminhos aplainados. Exatamente como fala, eis que envio o meu mensageiro diante de ti, e ele aplanará os caminhos, né, etc, etc. Então, você vê as mesmas coisas acontecendo com Ciro, e as mesmas coisas acontecendo com Cristo. Então, quando Deus ele vai tratar
sobre Satanás, ele vai mostrar da mesma forma. Ele vai utilizar personagens para quê? Para mostrar Satanás. Então, se Cristo foi tipificado no rei da Pérsia, que era aquele rei que libertou o povo do cativeiro babilônico, a gente vai ver que Deus ele vai retratar a Satanás num contexto do rei de Tiro. Porque o rei de Tiro ele vai trazer elementos na sua vida que vão ser semelhantes a coisas que aconteceram sobre a vida de Satanás. Amém? Então você vê que rei de Tiro ali, existem elementos nele que não teriam como se cumprir nele. Do mesmo modo, quando você vai nos profetas, Deus ele vai utilizar elementos que tratam de Ciro, que não teriam como se cumprir em Ciro. Porque Deus fala que, né, no contexto onde ele vai salvar o povo da Babilônia, ele diz que os consagrados dele, que era uma tipologia ao povo que vinha com Ciro, eles já foram consagrados com os elementos da ira de Deus que vinham do céu. Ciro nunca fez isso, mas Deus está utilizando o contexto de Ciro para demonstrar isso. Então, o mesmo vai acontecer com Satanás. E aí você vai ver que aqui em Ezequiel, vamos ver em Ezequiel aqui. Olha que interessante. Você vai ver um contraste com Cristo, tá? Diz lá: Tu eras querubim da guarda ungido. Te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde um dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse ponto aqui não poderia ser o quê? Tipificado no rei Tiro. Por quê? Porque esse perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que for criado, você está vendo aqui uma pessoa, supostamente, que ela não nasceu debaixo do pecado. Né? Então, esse texto aqui que vocês estão vendo ali, a gente está vendo que é uma pessoa que não nasceu debaixo do pecado. Ele diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, você percebe o seguinte, que as crianças, os filhos, eles nascem pela relação do pai e da mãe, não é? E Deus justamente quis fazer a relação do homem e da mulher, quando o homem e a mulher estão nus, para mostrar que é um homem debaixo do pecado e uma mulher debaixo do pecado que se unem e nasce uma criança debaixo do pecado, porque o pecado vai ser passado, né, assim de pai para filho. E quando Deus utiliza a nudez para trazer essa relação entre homem e mulher, é para justamente mostrar o pecado do homem e da mulher, e vai nascer um filho debaixo do pecado. Então, não é perfeito, não há perfeição nessa criança, no sentido de que a pessoa não tem pecado, mas ela nasce debaixo do pecado. Tá? Eu já tratei sobre a diferença entre pecado e pecar, entre você nascer debaixo do pecado e pecar. Tem um vídeo aí no canal, tá? Mas neste contexto aqui, você vê que esta expressão perfeito aqui, olha lá, expressão perfeito, né? Ela vai trazer o significado de um sentido de aquilo que não tem defeito, né? Semelhante àquelas coisas que tinham na lei, quando você ia oferecer um sacrifício, tinha que ser aquele sacrifício sem defeito, né? É um sacrifício que fosse sem defeito, e aquele defeito é uma tipologia do que? Do pecado. Por isso que era um sacrifício sem defeito, onde estava sendo uma tipologia de Cristo sendo oferecido perfeito diante de Deus. E este querubim aqui, ele está o quê? Ele está perfeito diante de Deus. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Né? Então, aqui achou-se a iniquidade dele, e aí vai dizer o resto do texto. E na multiplicação do teu comércio se encheu o interior de violência. Pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, em meio ao brilho de pedras. Tá? Essa expressão aqui, na multiplicação do teu comércio, ela vai ser motivo de um terceiro vídeo, tá? Porque vai dizer aqui, ó, mais uma vez vai aparecer aqui, pela injustiça do teu comércio. Essa expressão aqui é tremenda. Por quê? Porque ela vai falar de coisas excelentes para nós. Comércio significa o quê? Comércio significa
aquilo que te dá dinheiro, aquilo que te dá poder. Então quer dizer que o diabo ele fazia comércio lá no céu? Não necessariamente nesse sentido da palavra. Mas quando Deus utiliza a expressão comércio, é para mostrar que assim quando você faz comércio, você tem o desejo de ter poder por causa do dinheiro, o mesmo se deu naquele contexto, tá? Vai ser o motivo para um terceiro vídeo que eu quero tratar aqui. Porque veja o seguinte, lembra que eu fiz o vídeo de Judas? Jesus ele foi traído por meio de moedas de prata. E moedas, elas significam o quê? Você vai comprar, você vai fazer um comércio. Quando José ele foi traído por seus irmãos, ele foi traído e foi vendido por moedas de prata. E quando você vai em Apocalipse, você vai ver que, né, aquilo que Deus está frequentemente condenando é justamente o comércio, por isso a marca da besta, onde as pessoas vão comprar e vender. Então você vai ver mais uma vez o comércio ali. Então você vê que a queda ela se dá por meio de um comércio e o final vai tratar de um comércio também, tá? E aí você tem uma linha de coisas para se entender aí, que eu não quero falar nesse vídeo, mas vou fazer num terceiro ou num quarto vídeo, perfeito? Judas ele traiu a Cristo pelo comércio. Então você vê que quando diz aqui, nesse contexto assim, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, em meio ao brilho das pedras. Então Deus ele vai utilizar o contexto do rei de Tiro aqui, porque de fato o rei de Tiro era um homem próspero, era um homem sábio, que se deixou levar por este comércio que ele fazia para ter poder. E este poder dele é o que vai fazer também o rei de Tiro literal, né? Ele se perverter. Então Deus vai utilizar o contexto do rei de Tiro para demonstrar que do mesmo modo como ele se corrompeu, do mesmo modo assim Satanás se corrompeu também. Amém? E aqui vai dizer assim no verso 17. Diz assim: elevou-se o teu coração, olha só, por causa da tua formosura. Esse elevar o coração, a gente vai ver que num outro profeta, que eu não quero falar aqui, vai dizer que ele vai querer se engrandecer, vai subir até os céus, colocar, se assentar no monte da congregação e vai se dizer semelhante ao Altíssimo. Vai querer ser semelhante ao Altíssimo, né? Vai se assentar lá no monte da congregação e vai querer ser semelhante ao Altíssimo. E a gente vê que isso vai se repetir lá em 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala que o anticristo, né, o filho da perdição, ele vai querer o quê? Se ostentar como sendo o próprio Deus, e ele vai se assentar no templo de Deus ostentando-se como sendo o próprio Deus. Percebem que são tipologias das mesmas coisas? Por isso que Judas vai ser chamado de filho da perdição também, assim como o anticristo vai ser chamado de filho da perdição. E ele vai dizer assim: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemple. Essa aqui vai ser parte do terceiro vídeo. Perfeito? E aí vai falar assim: pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Aqui que era o ponto que eu queria chegar. Deixa eu botar um negrito aqui, para ficar mais bonitinho. Eu, pois, fiz sair do teu meio, de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra. Todos os olhos te contemplam, e todos que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, jamais subsistirá. Falaremos dessa parte depois, tá? Porque o que eu quero tratar aqui, pulei aqui sem querer, é essa expressão aqui: profanaste os teus santuários. Profanaste os teus santuários. Veja bem, o rei de Tiro, ele não era um homem temente a Deus. Mas o rei de Tiro, ele era um homem ímpio. A gente vai ver que isso vai ser demonstrado na escritura e um pouco antes aqui. E aqui diz que esse rei de Tiro, por causa do comércio dele, ele profanou o quê? Ele profanou os seus santuários.
E o que isso significa para nós? Esse profanar esse santuário. Vamos por uma segunda parte, irmão. A gente faz uma segunda parte.